Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto a ser estudado é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelo zero e os números positivos. Então, o conjunto dos números naturais representado pela letra N é o primeiro conjunto a ser estudado e ele tem algumas características importantes. Por exemplo, o conjunto dos números naturais ele é infinito, por isso nós utilizamos as reticências. O conjunto dos números naturais, todo número natural ele possui um sucessor, n mais 1. Para você calcular o sucessor de qualquer número natural, é só você pegar esse número e somar mais 1. E todo número natural, com exceção do zero, ele tem um antecessor. Ou seja, todos os números menos o zero têm um antecessor. Basta pegar esse número e subtrair de menos 1. Os números naturais, ele também possui um subconjunto importante, que é o conjunto dos números naturais, tirando o zero. Então, você tem o conjunto dos números naturais sem o zero, é representado pelo símbolo n e esse asteriscozinho. Ou seja, ele é o conjunto dos naturais retirando o zero. Então, quando eu falo que um conjunto é subconjunto de outro, eu posso representar isso aqui simbolicamente pelo símbolo de estar contido. O símbolo de estar contido é representado dessa forma e o símbolo de contém é representado dessa forma aqui. Então, os naturais sem o zero, que é esse símbolo aqui, ele pode-se dizer que esse conjunto aqui está contido no conjunto dos números naturais. Então, esse conjunto é um subconjunto dos naturais, ou seja, ele faz parte do conjunto dos números naturais. Então, essa relação de inclusão de conjunto para conjunto, nós utilizamos o símbolo de estar contido ou o símbolo de contém. Se eu quisesse escrever isso aqui, o inverso disso aqui seria, o contrário disso aqui seria que os naturais contêm o conjunto dos naturais sem o zero. O conjunto dos números naturais também ele está fechado em relação ele está fechado na adição e na multiplicação. Significa que se você pegar qualquer número natural e multiplicar por um outro número natural, o resultado sempre vai gerar um número natural. Isso não acontece na subtração. Se você pega o número 6, que é um número natural, 6 menos 2, o resultado é um número natural. 6 menos 2 é 4. Mas se você pega, por exemplo, 2 menos 6, você tem a necessidade de criar um outro conjunto para representar esse tipo de número aqui, que são os números negativos. Então, o conjunto dos naturais ele é um conjunto infinito. Todo número natural possui um sucessor e um antecessor, com exceção o zero, que não possui antecessor. O conjunto dos naturais também possui subconjuntos, que é o caso desse conjunto aqui. E o conjunto dos naturais ele está fechado em relação à adição e à multiplicação, mas não está fechado em relação à subtração. Então, surgiu a necessidade de criar um outro conjunto, que foi o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está representado pelo zero. O conjunto dos inteiros está representado pelo zero, que não é positivo nem é negativo. É também formado pelos números positivos, os números à direita do zero, e os números negativos, que são os números à esquerda do zero. Então, o zero ele é neutro, ele nem é positivo nem negativo, ele apenas divide o conjunto dos inteiros entre positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros também possui subconjuntos. Então, subconjuntos importantes dos inteiros seria os inteiros sem zero, conjunto dos números inteiros não negativos, conjunto dos números inteiros não positivos, conjunto dos números inteiros positivos e conjunto dos números inteiros
negativos. Esse daqui não pode ser chamado de conjunto dos inteiros positivos, porque esse conjunto aqui, dentro dele, o zero pertence a esse conjunto, ou seja, você só tem isso aqui. Então, se você tem o zero no meio, você não pode dizer que esse conjunto é o conjunto formado apenas por inteiros positivos, porque o zero nem é positivo, nem negativo. Então, se o zero está no meio, significa que esse conjunto não pode ser chamado de positivo. Assim como esse também não pode ser chamado de conjunto dos inteiros negativos, porque ele contém o zero. Então, se ele contém o zero, ele tem que ser chamado de conjunto dos inteiros não positivos, porque você tira os positivos e fica com esses aqui, que é os negativos, incluindo o zero. Assim, nesse caso, posso chamar de inteiros positivos porque eu considerei os positivos e, além de considerar os positivos, eu coloquei o asterisco, que significa a exclusão do zero. Eu tirei o zero do conjunto. Assim como esse também pode ser chamado de inteiros negativos. Como o conjunto dos inteiros está fechado em relação à adição, à multiplicação e à subtração, isso não ocorre com a divisão. Então, quando você divide um número inteiro, por exemplo, você tem uma divisão de um número onde o dividendo é menor do que o divisor, nesse caso 2/5, você vai gerar um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então esse número aqui, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então ele vai pertencer a um outro conjunto que vai ser chamado de conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que foi escrito na forma de fração é chamado de conjunto, é chamado de número racional, ou seja, ele pertence ao conjunto dos racionais. Então você observa que todo número racional ele é escrito na forma de fração, A sobre B, tal que A tem que pertencer, esse A, que é o elemento da fração, ele tem que pertencer ao conjunto dos inteiros, e o B também tem que pertencer ao conjunto dos inteiros, só que não pode ser nulo. Não pode pertencer. O número B não pode ser zero, por isso que ele tem que pertencer a esse conjunto aqui, que é o conjunto dos inteiros sem o zero. Porque não existe divisão por zero. A divisão por zero ela é impossível, não existe divisão por zero. Então está aqui a definição do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q de quociente. Você tem uma divisão, por exemplo, 2 dividido por 3. Esse aqui é o divisor, esse aqui é o dividendo. O resultado dessa divisão aqui, supor que dê um número x, ele é chamado de quociente, representado pela letra Q de quociente. Então, o conjunto dos números racionais, que é um número que pode ser escrito na forma de fração, fração lembra divisão, e divisão temos o quociente, é representado pela letra Q de quociente. O conjunto dos números inteiros, para não ser confundido com o conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra Z. A letra Z, que vem é de origem alemã, ou seja, a palavra número em alemão é escrito dessa forma. Então, a palavra número em alemão começa com a letra Z, daí convencionou-se que o conjunto dos inteiros seria representado pela letra Z. Então, naturais, N de natural, Z, origem da palavra alemão, começa com a letra Z, e Q de quociente, que é o conjunto dos números racionais. Quando eu quero dizer que um número pertence a determinado conjunto, ou seja, um elemento pertence a um conjunto, eu utilizo os símbolos de pertinência. Pertence e não pertence. Se eu quero dizer que ele pertence, eu utilizo isso aqui. Se eu quero dizer que ele não pertence, eu utilizo isso aqui. Já quando eu estou tratando de inclusão de conjunto para conjunto, ou seja, a noção de subconjunto, eu utilizo está contido
e contém. Esse aqui está contido e esse daqui contém. Por exemplo, todos esses subconjuntos aqui dos inteiros, eles estão contidos nesse maior conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então eu posso dizer que esse conjunto está contido nesse. Se eu quiser dizer o contrário, eu digo que os inteiros contêm esse. Os inteiros contêm esse, os inteiros contêm esse, e os inteiros contêm esse e esse. Assim como todos esses aqui está contido nos inteiros. Então essa é a relação que existe. O número, por exemplo, o número 0,2. O número 0,2 é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Então eu não vou utilizar esse símbolo de estar contido. Vou utilizar o símbolo de pertence. Ou seja, 0,2 pertence àquele que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais também, dentro dele está pertence às dízimas periódicas, ou seja, as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Por exemplo, 0,222 é uma dízima que possui o período 2. 2,555 é uma dízima periódica, período 5. 0,14 infinitamente. Então todas essas dízimas infinitas e periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais. Já as decimais infinitas e não periódicas não pertencem ao conjunto dos racionais. Aí daí a necessidade de criar um outro conjunto, que foi o conjunto dos números irracionais. Ou seja, o conjunto dos números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, são os números que possuem infinitas casas decimais não periódicas. Por exemplo, todas as raízes que não forem exatas, tanto quadradas como cúbicas, quartas, raízes quintas e sucessivamente, elas pertencem ao conjunto dos irracionais, porque não podem ser escritas na forma de fração. Já as raízes que forem exatas, tanto quadradas como cúbicas, elas pertencem ao conjunto dos racionais. Então a raiz de 4, por exemplo, a raiz de 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então a raiz de 4 ela pertence ao conjunto dos racionais. Mas as raízes que não forem exatas, por exemplo, a raiz cúbica de 7. Então a raiz cúbica de 7 não é exata, então ela pertence ao conjunto dos números irracionais. Um número irracional famoso é o número π. O número π ele pertence ao conjunto dos números irracionais, que possui valor aproximadamente, o valor aproximado do π é 3,14. O número π é um número que é encontrado, o seu valor aproximado é encontrado fazendo-se o quociente do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Daí você tem um valor aproximado do número π. O número π possui infinitas casas decimais não periódicas, por isso que ele é um número irracional. Então todas as raízes não exatas ela pertencem aos irracionais, mas nem toda raiz ela pertence aos irracionais, porque existem raízes exatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, assim como a raiz cúbica de 8 também é 2. São raízes que pertencem, ou seja, são números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Ou seja, possuem raízes exatas, ou quadradas, ou cúbicas, ou raiz enésima qualquer. Já a raiz cúbica de 7, ela não é exata. Então, ela gera uma dízima infinita e não periódica. Então, pertence ao conjunto dos irracionais. Para resolver algumas questões, algumas proposições e julgá-las verdadeiro ou falso,
Portanto, você montar o diagrama dos conjuntos. Você tem um conjunto dos naturais, ampliou-se o conjunto dos naturais, criou-se o conjunto dos inteiros, depois formou-se o conjunto dos racionais, que são todos os números escritos na forma de fração. Já os números que não são escritos na forma de fração, formou-se o conjunto dos números irracionais, representado pela letra E. Então, tudo isso aqui gera o conjunto dos números reais, que é o conjunto representado pela letra R. Todos esses conjuntos aqui são reais, então o conjunto dos números reais ele é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Formando essa união, nós temos o conjunto dos números reais. Então vamos responder algumas proposições analisando, se preciso for, esse diagrama aqui. Os naturais está contido nos racionais, verdadeiro. Os naturais está contido nessa bolinha maior aqui, ela contém os naturais, ou seja, os naturais está contido nela. Então isso aqui é verdadeiro. Marcaremos verdadeiro. Os inteiros está contido nos naturais. É só você observar que os inteiros ele contém os naturais. Ou seja, ele não está aqui dentro, ele contém os naturais. Então, dizer que os inteiros está contido aqui nos naturais é falso. Então, essa proposição é falsa. Os racionais contêm os naturais, sim. Ó. Os racionais, que é esse quadrado maior, contém os números naturais, que é essa bolinha menor aqui, que está dentro do quadrado maior. Então, os racionais contêm os naturais, isso é verdadeiro. Os reais, que é tudo isso aqui, ou seja, a união dos racionais com os irracionais, contém os racionais, verdadeiro. Ó. Os reais contêm os racionais, que contém os inteiros, que contém os naturais, ou seja, foi voltando. Então isso aqui é verdadeiro. Menos 5 pertence aos naturais? Não, o número menos 5 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então isso aqui seria falso. Uma outra proposição vou fazer aqui seria menos não, 0,7 pertence ao conjunto dos números, não pertence ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Isso aqui seria uma proposição verdadeira, por quê? Porque realmente 0,7 não é um número inteiro, 0,7 é um número decimal, ou seja, um número quebrado, e ele realmente não pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele estaria nesse quadrado fora aqui, ou seja, ele não poderia estar aqui, estaria fora. Então, ele realmente não pertence ao conjunto dos números inteiros, então essa proposição é verdadeira. 3/5, uma fração imprópria, a fração própria. A fração própria é a fração cujo numerador é maior do que o denominador. Então, esse número aqui, além dele ser uma fração própria, ele gera um número decimal, ou seja, um número quebrado. Então ele realmente pertence ao conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração. Isso aqui é verdadeiro. Menos 2 é um número inteiro e ele não pertence aos naturais. Então isso aqui é verdade. O número menos 2 ele não pertence aos naturais. 0 pertence ao conjunto dos inteiros asterisco, ou seja, isso aqui é falso, porque o 0 ele não pertence a esse conjunto aqui. Então, esse conjunto aqui é os inteiros tirando o 0. Então, o 0 não faz parte dessa proposição, seria falsa. Então, segue aí uma lista de questões parecidas com essas, de proposições para você julgar verdadeiro ou falso. Se possível for com o auxílio desse diagrama aqui, que é só você fazer uma análise dos conjuntos e tentar responder verdadeiro ou falso. Então é simples. Comente as respostas.